Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma mensagem da série expositiva na carta de Paulo à igreja em Corinto. Esta que é a primeira das duas cartas que nós temos no cânon sagrado. A exposição de hoje nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 5. Algumas considerações nós precisamos fazer antes de entrarmos no texto em questão. O capítulo de número 5 desta carta, Paulo vai tratar sobre um assunto muito delicado, sensível, mas ao mesmo tempo de extrema necessidade à igreja do Senhor. Nós fizemos a última exposição do capítulo 4, da qual ele termina dizendo que a igreja deveria escolher, com as suas atitudes, como Paulo iria vê-los, como Paulo chegaria em Corinto, se com amor ou com vara, com amor ou com correção. Por que Paulo está dizendo isso? Aqui agora ele vai deixar clara as razões pelas quais ele diz essa expressão. É porque ele queria que a igreja tomasse algumas decisões, algumas atitudes, em relação a alguns casos específicos que estavam acontecendo na igreja em Corinto. E uma dessas decisões da igreja era justamente a necessidade da disciplina. A igreja em Corinto não era apenas uma igreja dividida, como nós já estudamos nos versículos, nos capítulos que nos antecederam. A igreja em Corinto também era uma igreja desonrada. Por que a igreja era desonrada? Porque ela não tratava do pecado que estava no seio da igreja. A igreja estava desonrada porque não tratava do pecado que estava ali no meio da sua membresia. É bem verdade que nenhuma igreja é perfeita, não existe uma congregação local perfeita. Entretanto, a imperfeição humana não pode jamais ser pretexto para que alguém viva uma vida pecaminosa. A imperfeição de alguns não pode ser pretexto para que outras pessoas vivam uma vida de pecado. Afinal de contas, o Deus a quem nós dizemos servir, diz a sua palavra que este Deus é santo. E se ele é santo, nós também devemos servi-lo em santidade. Este capítulo 5, em que Paulo vai falar a respeito da disciplina bíblica, nós precisamos pontuar algumas coisas sobre o que é disciplina bíblica. Toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, trata a respeito da disciplina. Toda a Escritura fala sobre este assunto. É bem verdade que os pecados do Antigo Testamento eram tratados de uma forma diferente dos pecados do Novo Testamento. No Antigo Testamento, como se dava a questão da disciplina? Uma pessoa que cometia determinados erros, determinados pecados, essa pessoa poderia ficar afastada do arraial, afastada da cidade, afastada de cerimônias religiosas, cumpria alguns rituais e, posteriormente, depois de um tempo, ela era integrada novamente. Este período em que a pessoa se afastava das cerimônias religiosas ou mesmo do convívio com os demais, era um período disciplinar, era um período de disciplina. No Novo Testamento, esse assunto volta à tona, agora na boca do próprio Senhor Jesus. Jesus também falou sobre disciplina, como nós veremos ao longo da exposição bíblica. O que nos mostra que o que Paulo vai tratar aqui no capítulo 5 não é uma ideia do apóstolo, como muitas pessoas tentam colocar Paulo contra Cristo, Cristo contra Paulo, dizendo que a igreja hoje ela é mais paulina do que cristã. Não. Paulo está plenamente de acordo com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. A disciplina, ela é bíblica. Porém, a disciplina jamais pode ser por assuntos triviais. A disciplina bíblica jamais deve ser banalizada. Nós vivemos uma época em que, infelizmente, algumas pessoas banalizaram
a questão da disciplina bíblica. Banalizaram esse fundamento tão importante das Escrituras. Uma prova disso, minha esposa conta uma história que quando ela era mais jovem, reunia em determinada igreja, e uma irmã procurou o pastor desta igreja e disse ao pastor que o pastor disciplinasse ela e uma outra amiga dela, porque as duas não tinham afinidade com as filhas dela. Em outras palavras, o que a irmã estava dizendo é o seguinte: eu quero, pastor, que o senhor coloque a Rafaela e a amiga dela em disciplina, porque elas não são amigas das minhas filhas. Não era o caso de que a minha esposa, na época, ainda jovem, maltratava, menosprezava, ria das meninas. Não, simplesmente porque ela era amiga de outra menina e a irmã queria que ela fosse amiga das filhas dela. Isso foi, na cabeça da irmã, pretexto para que ali fosse razão de uma disciplina bíblica. São por razões assim de que muitas pessoas hoje não suportam ouvir falar a respeito do que é uma pessoa ser disciplinada na igreja. O pastor Ricardo Gondim, ele conta uma história de um grande pastor, de um grande campo, que estava reunido com alguns obreiros na sua casa, na sua sala, e enquanto ele estava ali com aqueles obreiros na sala de casa, tratando de alguns assuntos relacionados à igreja, a esposa dele veio por detrás, no seu ouvido, e lhe disse assim: a nossa filha cortou o cabelo. O pastor deixou os demais obreiros ali na sala, foi ao quarto da menina, agrediu a menina com palavras, bateu na menina, feriu a menina e disse para ela: enquanto você estiver debaixo do meu telhado, enquanto você estiver morando na minha casa, eu não aceito tamanho pecado, tamanha ofensa. Fez isso aos gritos, aos berros dentro de casa, disciplinou a menina e desceu e voltou para a reunião como se tivesse feito o certo. O pastor continuou contando que 15 minutos depois, a esposa deste pastor, a mãe da menina, chegou na sala gritando, porque 15 minutos depois, a menina havia jogado álcool no seu corpo e havia se incendiado, havia tirado a própria vida. Definitivamente, este não é um caso de uma disciplina bíblica. Definitivamente, isso não é o que a Bíblia ensina. Definitivamente, esse não é o princípio que Paulo, nem Jesus, vai defender ao longo das Escrituras. Afinal de contas, o princípio da disciplina bíblica não é para perder o irmão. O princípio da disciplina bíblica é para ganhar o irmão, é para trazer o irmão de volta. Se não, vejamos o que Paulo vai nos dizer a partir do versículo 1 da sua carta. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a seguir, está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Qual que é o caso que está acontecendo aqui, que Paulo vai tratar na igreja? Qual que é o problema que está acontecendo na cidade de Corinto, especificamente nesta igreja? Havia na cidade, na cultura da cidade, como nós já estudamos nos demais textos, que a cidade de Corinto era uma cidade promíscua, onde as pessoas viam algumas práticas que a Bíblia chama de pecados como algo normal, algo comum. Dentre essas práticas, em Corinto, era comum as práticas homoafetivas, era comum a fornicação, era comum o adultério, o casamento era banalizado, e foi nesse contexto que a igreja cresceu. Entretanto, nessa igreja aqui, está acontecendo algo que era inimaginável até mesmo para os gregos da cidade. Até mesmo para os gregos. Paulo está dizendo que nem ainda entre os gentios se ouviu falar do que estava acontecendo na igreja, ou seja, nem ainda entre os ímpios se praticava o que estava sendo praticado na igreja. E nós lemos qual era o pecado,
uma pessoa, um homem, que estava se deitando com a mulher do seu pai. Que pecado era esse? Provavelmente aqui, essa mulher era viúva do seu pai ou a ex-mulher do pai deste jovem. No caso, a sua madrasta, porque a Bíblia não cita mãe, cita mulher do pai. O tempo no verbo grego dá o sentido de ato contínuo. Então não foi algo que ele praticou, era algo que ele estava praticando no pleno exercício da sua convivência com a igreja e praticando tal pecado. Tanto a lei grega, como a lei romana, como a lei judaica, proibia esse tipo de comportamento. Todas as três esferas, a lei romana, a lei grega e a lei judaica, proibia esse tipo de coisa. E era um comportamento que chegava a chocar os de fora. Porque Paulo vai dizer que nem ainda entre os gentios se ouvia falar de alguém que praticasse tal ato. E essa pessoa estava praticando este ato dentro da igreja, no seio da igreja. E alguns pontos nós precisamos abordar aqui. As pessoas em Corinto, apesar de todas as práticas pecaminosas que haviam ali naquela sociedade, algumas das pessoas tinham um senso moral maior do que alguns cristãos da igreja. Algumas pessoas da cidade tinham um senso moral maior do que alguns que se diziam cristãos na igreja em Corinto. Querido, e infelizmente essa prática ainda se mantém ao longo da história, porque não apenas na área de pecados de cunho sexuais, mas também na área social, quantas pessoas que não são cristãs e muitas vezes têm um senso de moralidade maior do que alguns cristãos. Tem gente que se diz cristão, mas não é bom pagador, não é bom esposo, não é bom filho, não é boa esposa, não é bom pai, não é boa mãe, não é um bom funcionário, não é um bom patrão, não honra seus compromissos, não honra aquilo que lhe deve ser honrado. E muitas vezes o ímpio, que não vem à igreja, não conhece o Evangelho, não tem o encontro com Jesus, honra alguns princípios que alguns cristãos, alguns que se dizem cristãos, não honram. É o que está acontecendo aqui na igreja. E o que Paulo está nos mostrando aqui é o que nós precisamos saber, que se o mundo tem um senso de moralidade, muito mais deve ter a igreja. Que se o mundo tem um senso de justiça, muito mais deve ter a igreja. Afinal de contas, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Glória a Jesus. Então, o caso que está acontecendo na igreja é esse. E o que a igreja não está fazendo em relação a este problema? Versículo 2. Está escrito assim em capítulo 5, versículo 2. Estais inchados, e nem ao menos, ou estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado de dentre vós quem cometeu tal ação. Então Paulo trata do pecado, ele diz o que está acontecendo, e diz para a igreja, como tal pessoa não foi tirada do meio de vós, vocês estão inchados. O que Paulo está ensinando para nós aqui é um princípio muito sério. Ele está dizendo que a ausência de disciplina não é amor. A ausência de disciplina é soberba. Muitas igrejas se gabam, muitas pessoas se incham, se ensoberbecem por não disciplinar, por não corrigir algumas pessoas. Só que Paulo está dizendo que a igreja que não corrige, a igreja que não disciplina, uma pessoa que comete um pecado como este rapaz estava cometendo, esta igreja não é uma igreja amorosa. Esta igreja é uma igreja soberba.
Por que a igreja de Corinto era uma igreja soberba? Lembra do que nós estudamos lá atrás, que não faltavam dons espirituais na igreja? Então, havia um rapaz que estava em pecado, se deitando com a mulher do seu pai, mas a igreja tinha dons. Ou seja, o rapaz estava em pecado, mas na igreja as pessoas falavam em línguas. O rapaz estava em pecado, mas na igreja as pessoas profetizavam. O rapaz estava em pecado, mas na igreja haviam interpretações de línguas, na igreja havia curas, na igreja havia manifestação de dons espirituais. E o que a igreja imaginava? Se aqui existem manifestação de dons, é porque está tudo certo na igreja. Então a igreja de Corinto confundia as manifestações do Espírito com ter comunhão com o Espírito. E nós não podemos confundir o que é manifestação com o que é ter comunhão. A Bíblia vai dizer que Saul foi perseguir Davi, e Davi foi se esconder onde Samuel estava, foi buscar refúgio onde Samuel estava. E quando Samuel se encontrou com Saul, Saul se lançou por terra, tirou as vestes reais e profetizou em terra todo o dia. Saul está profetizando, mas estava perseguindo. Saul está tendo uma manifestação do Espírito para pará-lo, mas Saul não tem comunhão com o Espírito. Sansão também é um caso de um jovem que o Espírito de Deus se manifestava, lhe dava força sobre-humana para se livrar dos inimigos, para fazer proezas, mas ele vencia os filisteus de manhã e dormia no colo de Dalila ao anoitecer. Ele vencia os filisteus de manhã e ia para a casa das prostitutas à noite. Era um homem que tinha manifestação do Espírito, mas não tinha comunhão com o Espírito. E Deus não nos chamou para vivermos uma vida baseada em manifestação. Deus nos chamou para vivermos uma vida baseada na comunhão. Então a igreja não vive baseada em dons, a igreja precisa dos dons, a igreja crê nos dons, mas a igreja busca viver uma vida de santidade. O que Paulo está ensinando aqui que é soberba, porque uma igreja que não corrige uma pessoa, uma igreja que não disciplina uma pessoa que está cometendo tamanho pecado, é alguém que quer agir melhor que o próprio Deus. É alguém que quer amar mais do que o próprio Deus. E aí a pessoa pega textos descontextualizados, distorcem significados de textos bíblicos como não julgueis, devemos amar, e dizem que isso é coisa do passado, que nós precisamos ter a mente aberta, e muitas vezes essa pessoa quer amar mais do que o próprio Deus, e eu quero ser boca de Deus para dizer a você, que se nós amamos as pessoas, nós devemos agir como determina a palavra de Deus. Se nós amamos as pessoas, nós devemos agir com a vara da disciplina quando for necessário, para que essa pessoa não se perca, mas que conheça a palavra de Deus com verdade. O que Paulo disse aqui é que essa pessoa deveria ser tirada do meio, tirado dentre vós quem cometeu tal ação. O que Paulo está dizendo? Paulo não está falando aqui para tirar a pessoa do templo, até porque a igreja na época não tinha templo. A igreja se reunia na casa dos irmãos. Então ele não está dizendo para colocar a pessoa porta para fora. Ele não está dizendo para impedir a pessoa de entrar nas reuniões. Não é nada disso que ele está dizendo, até porque esse não é o papel da verdadeira igreja. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando ele diz tirado do vosso meio, ele está falando sobre a excomunhão. Ele está falando sobre a disciplina, ou seja, essa pessoa deveria ser afastada das atividades regulares da igreja. Se era uma pessoa, contextualizando, trazendo para o nosso tempo, se era uma pessoa que fazia parte de determinado cargo de liderança da igreja, deveria ser afastado.
Se era uma pessoa que fazia parte do ministério da igreja, deveria ser afastado. Se era uma pessoa que regularmente cantava, pregava, dirigia cultos, deveria ser afastado. É isso que Paulo está dizendo sobre tirar a pessoa do meio dos irmãos. Se faz necessário tal ação, e você que me ouve na igreja, você que me ouve agora em casa, pode estar ouvindo essa mensagem e estar pensando, mas isso não é evangelho, isso não é amor. Deixa eu lhe falar algo. Se faz necessário tal ação, porque o testemunho da igreja estava comprometido. Alguém pode estar ouvindo e estar pensando, mas isso não é graça. Não, é exatamente isso que é graça. É exatamente isso que é graça. Por quê? O testemunho da igreja em Corinto estava comprometido. Deixa eu lhe explicar por quê. A disciplina não pode ser jamais na igreja uma ameaça. A disciplina não pode ser jamais na igreja uma retaliação. Como assim ameaça ou retaliação? Eu conheço algumas lideranças que já disseram a alguns membros assim, alguns obreiros, em determinados momentos, algum membro da igreja, já ouviu talvez essa frase: eu vou te excluir. Mas na verdade a pessoa não fez nada que merecesse uma exclusão, uma disciplina. Simplesmente porque a pessoa discordou, simplesmente porque a pessoa tem outra opinião, simplesmente porque a pessoa pensa diferente. Nada disso é razão para a disciplina. Nada disso é razão. Então, jamais uma liderança, a igreja, o ministério, jamais pode usar a disciplina desta forma, como forma de ameaçar alguém, como forma de retaliar alguém, como forma de vingança. Jamais a disciplina deve ser usada dessa forma. O que Paulo está dizendo aqui é que o testemunho da igreja estava comprometido. Por que o testemunho estava comprometido? Porque como vamos dizer ao mundo, como o mundo não deve viver, se não mostrarmos ao mundo como nós vivemos. A igreja em Corinto jamais poderia pregar contra o pecado se aceitava o pecado deste jovem no meio da igreja. E ali começariam a surgir frases do tipo que você com certeza já ouviu: se for para ser crente como fulano, eu prefiro não ser. Se for para ser crente como Beltrano, eu prefiro não ser. E aí as pessoas pegam a igreja e colocam todos no mesmo pacote, dizendo crente é tudo igual, ou os cristãos são todos iguais. Por quê? Porque o pecado de um acaba comprometendo todo o testemunho da igreja. Então, por isso que Paulo quer que este pecado seja corrigido. Porque quando a igreja não se mostra firme contra o pecado, ela se torna fraca no que diz respeito à pregação. Se a igreja não for firme contra o pecado, ela vai ser fraca na sua mensagem, ela vai ser fraca na sua pregação, ela vai ser fraca em anunciar o evangelho. Charles Haddon Spurgeon ilustra bem este fato com uma frase, dizendo assim: um homem de Deus, e aqui eu vou abranger, um cristão, jamais deve retornar às suas atividades ministeriais após uma queda, até que o seu arrependimento seja tão notório quanto foi o seu pecado. Vou repetir: um homem de Deus, e vou abranger mais, um cristão, jamais deve retornar às suas atividades ministeriais após uma queda, até que o seu arrependimento seja tão notório quanto foi o seu pecado. O que ele está ilustrando é que uma vez que a pessoa não se arrepende e não mostra frutos do arrependimento, essa pessoa não tem condições de pregar.
Mas uma vez que a pessoa se arrepende, mostra frutos do seu arrependimento, abandona o pecado, abandona o erro, abandona a iniquidade, Deus restaura esta pessoa para que seja usada novamente. Eu estou pregando um Deus que valoriza a disciplina, mas um Deus que não usa a disciplina para te perder, um Deus que usa a disciplina para te levantar, um Deus que usa a disciplina para te erguer, um Deus que usa a disciplina para nos restaurar. Bendito é o nome do Senhor. Paulo continua dizendo, ainda no versículo 2, ele diz assim, que a igreja estava inchada, que o homem não havia sido tirado, e ele diz assim, não vos entristeceis, ou não lamentais. É curioso que ele está dizendo que a igreja estava tão soberba, eu vou ler de novo, estáis inchados ou estáis ensoberbecidos, que nem ao menos vos entristecestes. Ou seja, o rapaz havia pecado, o rapaz havia errado, estava errando, estava no ato de pecado, e a igreja não se entristecia. A igreja não lamentava. Escute o que eu vou lhe dizer. Se é errado não corrigirmos, se é errado não disciplinar, também é errado fazer disso uma arma de acusação. Também é errado fazer disso uma arma de perseguição. Também é errado fazer da disciplina festa para o grupo da fofoca. Ah, pastor, mas tem isso na igreja? Ou se tem. O grupo do disse-me disse, o grupo do leve traz. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que quando um irmão cai, isso não deve ser motivo de conversa na igreja. Isso não deve ser motivo de fofoca na igreja. Isso não deve ser motivo de grupinho, de rodinha, de panelinha. Isso não deve ser motivo de conversas fiadas entre as pessoas da igreja, não. Mas isso deve ser motivo de tristeza na igreja. Isso deve ser motivo de lamento na igreja. Por quê? Porque nós somos um exército e se um irmão caiu, é um soldado a menos. É um valente a menos. Nós somos um corpo e se um irmão caiu, é um membro que está ferido. É um membro que está machucado. E todos nós como corpo devemos sentir. E se a queda do meu irmão não me entristece, eu estou mais doente do que ele. Se a queda do meu irmão não me entristece, o meu pecado é mais grave que o dele. A queda dos nossos irmãos, ou as quedas dos nossos irmãos, devem ser para nós motivos de tristeza, motivos de lamento, para que nós possamos estender as mãos e ajudá-los para que Deus os restaure para a sua glória. Aleluia. Paulo vai tratar deste pecado, ele vai mostrar o que a igreja deveria ter feito. Versículo 3, ele vai dizer assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, versículo 4, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 5, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Essa expressão, esses 3 versículos aqui, são pesados e necessitam de nós bastante atenção quando nós falarmos sobre eles. Primeiro, no 3, Paulo vai mostrar o seguinte: mesmo ausente, determinei como se estivesse presente. O que ele está dizendo? Que a ausência física dele, que a ausência física do apóstolo, não mudava aquilo que ele havia ensinado. Não mudava o princípio que a igreja havia aprendido. Porque a questão do pecado não varia de acordo com a liderança da igreja. Costumes
eles variam de um lugar para o outro, de uma cultura para o outro, de uma cultura para outra, de uma geração para outra. Mas a doutrina bíblica, a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Então Paulo está dizendo que a doutrina é a mesma, ele ausente ou ele presente. Quando ele invoca no versículo 4 o nome do Senhor Jesus, ele está falando baseado no que Jesus ensinava sobre o assunto, o que Jesus falava sobre disciplina. E o que o nosso Senhor falava sobre disciplina? Mateus capítulo 18, Jesus vai falar sobre disciplina. O contexto de Mateus 18 não é um contexto de fornicação, como o contexto deste jovem aqui. O contexto de Mateus 18, Jesus ali vai falar sobre escândalos e dissensões. Dissensões são contendas e escândalo talvez se aplique aqui, porque a palavra escândalo significa fazer tropeçar. Então alguém que olhava para este jovem poderia tropeçar na fé por causa do seu pecado. Só que eu digo que é um pouco diferente, porque quando Jesus fala de escândalo, ele abrange um contexto muito amplo, uma grande gama de situações que podem trazer escândalo. E aqui Paulo abrange apenas uma situação, que é o pecado deste jovem. O que o Senhor Jesus vai dizer ali? Que quando existe esse tipo de situação na igreja, o Senhor dá 3 passos para tratar do pecado. Primeiro deles, ele fala que a pessoa ofendida, que está na dissensão ou que está no escândalo, ou se escandalizou com a pessoa, deve procurar a pessoa e conversar com ela e tentar ganhá-la. Não conseguindo, deve fazer isso com 2 testemunhas. Não conseguindo, deve levar para a igreja. E a igreja tentar ganhar a pessoa. Se não conseguir ganhar a pessoa, essa pessoa automaticamente deve ser tratada como um gentil ou publicano. Em outras palavras, essa pessoa está afastada da comunhão do seio daquela igreja. Paulo não fala dessas 3 etapas, ele vai direto para a terceira. Ele não fala da primeira nem da segunda, ele vai direto para a terceira. Por quê? Porque no caso de Jesus, de Mateus 18, é um caso particular de alguém que está escandalizado, não de toda a igreja. Neste caso de Paulo aqui, o pecado deste jovem era algo público, era algo que todos sabiam, era algo que todos tinham certeza, que todos comentavam. Era algo que estava exposto a toda a comunidade, até mesmo aos ímpios. Então Paulo está dizendo aqui que neste caso não faz sentido ir alguém conversar, 2 pessoas conversar, mas que toda a igreja já deveria tratar do assunto. E o que o Senhor Jesus diz ainda lá em Mateus 18? Que uma vez que a igreja entender que essa pessoa não quer abandonar o erro, abandonar o pecado, e ela está afastada da comunhão da igreja, Jesus vai dizer assim: tudo que ligardes na terra será ligado, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Tem gente que pega esse texto de Jesus para dar desculpa para a igreja vazia, né? Às vezes a igreja está vazia, o ministério da pessoa não vai bem, as coisas não estão dando certo, e a pessoa olha para a igreja praticamente sem ninguém e diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Na verdade, não é nesse contexto que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando ali é que, independente do tamanho da igreja, independente do tamanho da congregação, o princípio deve ser aplicado, porque ele apoia tal decisão. Independente se a congregação for grande ou pequena, o princípio deve ser mantido, porque ele vai ratificar a decisão daquele grupo, daquela congregação, daquele conselho. O medo de perder, e é curioso que Jesus fala 2 ou 3, e porque ele está ensinando que o medo de perder
e diminuir ainda mais, não deve ser maior do que o compromisso que essa igreja deve ter com a santidade. É isso que Jesus está ensinando. E Paulo, quando fala do versículo 4, invocando o nome do Senhor, ele está fazendo uma clara alusão a este ensino. No 5, quando ele diz que a pessoa seja entregue a Satanás, essa expressão é uma expressão muito forte. E não é a primeira vez que Paulo vai usar essa expressão. Ele também usou essa expressão na carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, falando a respeito de Himeneu e Alexandre, que haviam sido excluídos por blasfemar. O que significa essa expressão tão pesada, entregue a Satanás? Para nós entendermos, nós temos que ter a seguinte ideia. O mundo, a Bíblia chama de o domínio de Satanás. O mundo jaz no maligno. A igreja, a Bíblia chama de reino de Deus. Então, uma vez que Paulo fala entregue a Satanás, está dizendo que uma vez que a pessoa não faz parte mais do contexto da igreja, do contexto congregacional da igreja, a pessoa está exposta ao mundo, automaticamente exposta ao reino de Satanás. É uma ovelha que está fora do aprisco, exposta fora do rebanho, exposta fora do corpo. Paulo deseja que esse tipo de sentimento da pessoa, de se sentir fora do reino, fora do aprisco, fora do rebanho, que esse tipo de sentimento mexa com a pessoa, para que ela deseje voltar, para que ela deseje se arrepender, para que ela deseje abandonar a vida pecaminosa que ela estava vivendo. Em resumo, muitas vezes Deus permite que nós vivamos no nosso corpo a consequência dos nossos erros, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo, para que pela destruição do corpo o espírito seja salvo. Ou seja, para que com as consequências dos seus erros, dos seus pecados, essa pessoa possa buscar ao Senhor e se arrepender dos seus erros. Versículos 6, 7 e 8, ele vai dizer para nós sobre o quão urgente isso é. Ele vai dizer assim no versículo 6: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está ensinando para nós aqui? Ele vai comparar o pecado ao fermento. É curioso quando ele faz essa comparação, por quê? Porque o fermento, por mais que hoje com a tecnologia nós temos outros tipos, né? Mas o fermento ele é muito antigo. Fermento é algo de milênios. Como é que se fazia o fermento antigamente? Ele diz assim: limpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa. O fermento antigamente era uma massa antiga de pão, uma massa velha de pão, que era acrescido de um líquido naquela massa, que misturava-se aquela massa com aquele líquido, aquela massa velha, com aquele líquido que já estava cheia de micro-organismos, misturava aquela massa velha, já bolorenta, na massa nova. E essa mistura dessa massa velha, cheia de micro-organismos, na massa nova, fazia a massa nova crescer. Fazia a massa nova ficar inchada. Então, basicamente, pegava-se algo velho, misturava-se com algo novo, para que esse algo novo tivesse uma imagem de que era maior.
Por que Paulo usa essa expressão aqui? Para ensinar para essa igreja que o fato dessa igreja não tratar de pecados antigos fazia com que essa igreja ficasse inchada. Ou seja, os pecados antigos, misturados com a nova membresia que chegava, fazia e dava a impressão que a igreja tinha crescido. Mas, na verdade, a igreja estava inchada, assim como uma massa com fermento. E ele usa a figura da Páscoa, por quê? Porque durante a Páscoa, as pessoas comiam, a Páscoa, aquela festa judaica, desde a época do Êxodo, as pessoas comiam pães sem fermento, ou os pães ázimos. No primeiro dia da semana que ia se comemorar a Páscoa, os judeus procuravam dentro de casa o fermento, e tiravam o fermento das suas tigelas. O pão, onde ele era sovado, o resto da massa era tirado dali, lavavam os recipientes, acendiam a lâmpada e examinavam os cantos da casa, a ponto de, no final, as pessoas erguiam as mãos para o céu e diziam: ó Deus, eu removi todo o fermento da minha casa. Se há algum fermento do qual eu não tenho ciência, eu lanço-o fora do meu coração. Você tem ideia de como era a Páscoa para os judeus? Tiravam o resto da massa de todos os cantos, e se ainda ficasse algum canto que eles não soubessem, eles oravam dizendo: Deus, eu tiro o fermento do meu coração. Paulo pega essa figura para mostrar para a igreja o seguinte: da mesma forma nós devemos tirar todo o pecado velho do nosso meio, toda a massa antiga do nosso meio, tudo aquilo que está dando a impressão de crescimento, mas é inchaço, deve ser tirado do nosso meio. A Páscoa era comida apressadamente, isso você pode ler no livro do Êxodo. Eles comiam apressadamente. Paulo usa essa figura para nos mostrar que Deus tem pressa no que diz respeito à santidade. Santidade não é para amanhã, santidade não é para o próximo mês, santidade é para agora. Aleluia. É isso que Paulo está nos mostrando. No versículo 6, o que ele vai dizer: não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? É sobre isso. Ele está falando sobre a massa velha que era colocada com a massa nova e fazia a massa crescer. Em outras palavras, ele está dizendo que um pecado não tratado incentiva outras pessoas a viverem da mesma forma. Então, o que ele está dizendo? Se não tratar do pecado desse jovem, daqui a pouco as pessoas vão achar isso normal, vão achar outros pecados normais, vão achar o adultério normal, vão achar a fornicação normal, vão achar a homossexualidade normal no seio da igreja. E se não tratar deste pecado, deste erro, vai ser um incentivo para que os demais vivam da mesma forma. Ele diz assim no versículo 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que os judeus na época comiam um cordeiro assado, mas nós não mais comemos um cordeiro assado, porque aquele cordeiro ali era só um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A santidade da igreja não é para ser salva, a santidade da igreja é porque ela foi salva. Aleluia. O que Paulo está dizendo, falando do Cordeiro, é que nós não precisamos viver uma vida santa para sermos salvos. Não, nós fomos salvos, e uma vez que fomos salvos, nós vivemos em santidade, porque somos gratos. É por isso que ele vai dizer no 8 assim: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Irmãos, isso é lindo, porque ele está dizendo assim: façamos festa. Ele está falando de santidade, e ele diz: façamos festa. Ele está falando sobre viver uma vida íntegra, e ele diz: façamos festa.
Por quê? Porque a santidade para a igreja não é um fardo. A santidade para a igreja não é um jugo. A santidade para a igreja não é escravidão. A santidade para a igreja é uma festa. Aleluia. O crente salvo tem prazer em agradar aquele que o salvou. Tem prazer em agradar a Deus. Ele vai continuar a última parte do capítulo. Ele vai dizer assim a partir do versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, nem com os avarentos, roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. O que Paulo está dizendo aqui? É curioso que nós já estudamos que a igreja de Corinto era uma igreja desunida. Haviam partidos na igreja. Aquele grupo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Só que no que diz respeito a não corrigir, a não disciplinar, a não tratar do erro, a igreja era unida. A igreja era desunida para o evangelho, mas era unida para o pecado. Unida para defender o erro. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja não deve jamais ser unida para defender o pecado. Mas a igreja deve ser unida para viver uma vida correta, uma vida santa. É digno de nota que ele não fala sobre a mulher, sobre corrigir a mulher, sobre disciplinar a mulher, porque provavelmente essa mulher aqui não era crente. Logo, não cabe disciplina a quem não é da igreja. A disciplina é algo dentro da própria igreja. A disciplina é algo no seio da igreja. Quando ele diz no versículo de número 10... 9, para não vos associar com os que se prostituem, não se associar com os devassos do mundo, com os avarentos, roubadores, idólatras, porque senão vos seria necessário sair do mundo. Paulo não está pregando aqui um isolamento social, ele mesmo disse, não seria necessário sair do mundo, até porque o sal deve estar presente. O cristão pode e deve conviver com pessoas que não professam a mesma fé. É impossível na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, você se relacionar só com pessoas cristãs, só com pessoas que professam a mesma fé que você. É impossível. Você vai se relacionar com inúmeras pessoas que têm outro tipo de crença, ou mesmo nenhuma crença. Então Paulo está falando sobre que nós devemos e podemos ter esse tipo de convivência. Quando ele diz aqui sobre não se associar, ele está dizendo sobre não se associar a um cristão hipócrita. E não sou eu que está dizendo, ele diz, não vos associeis, versículo 11, com aquele que dizendo-se irmão, for devasso. Ele está falando que não devemos nos associar com alguém que diz ser cristão, diz ser servo de Deus, diz crer em Jesus, mas vive completamente contrário à palavra de Deus. Espera aí, pregador, então quer dizer que se o irmão vive dessa forma, vive uma vida pecaminosa, eu não devo falar com ele, não devo dar a paz do Senhor, não devo visitá-lo? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não devemos viver de forma que esse irmão entenda que nós apoiamos o seu pecado. Eu posso continuar sendo amigo dele, posso continuar falando com ele, posso continuar cumprimentando ele, mas eu não devo, de modo algum, deixar transparecer que concordo com o erro dele. É isso que a palavra associar significa. A igreja de Deus deve julgar
os pecados dentro dela, não no sentido de reprovar com hipocrisia, mas no sentido de corrigir para que a pessoa se arrependa. É digno de nota que no versículo 11 e 12, Paulo vai falar não apenas sobre o pecado de cunho sexual que esse rapaz havia cometido, não, mas ele fala sobre ser avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. O que ele está dizendo? Está dizendo que a igreja não deve ser ativa com um pecado e passiva com outros pecados. Ou seja, a igreja não deve ter olhos abertos para tratar de um erro e deixar outros erros como se fossem menos pecados, como se fossem menos prejudiciais. Até porque a santidade cabe a toda a igreja de Deus. E no 13 ele vai terminar: mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Pedro ele vai ser muito feliz na sua carta ao dizer que Deus julgará os de fora, mas a disciplina, a correção começa pela casa de Deus. A correção começa pela igreja de Deus. Não fazermos uso da disciplina bíblica é agirmos diferente do pai do filho pródigo. O filho pródigo já estava fora de casa antes mesmo de pedir a herança. Já estava com o coração fora antes mesmo de falar com o pai. Não agimos com disciplina quando for necessário, é segurarmos dentro de casa quem já saiu há muito tempo, quem o coração já está fora há muito tempo. O que temos que fazer é dar a parte da herança, permitir que vá e orar para que se arrependa e que volte. Alguém pode pensar assim: funcionou com esta igreja? Foi bom para esta igreja? Foi edificante para esta igreja disciplinar o jovem? Foi. Paulo vai escrever uma segunda carta para esta igreja. E ele vai dizer assim no capítulo 2, versículo 5 da sua segunda carta: mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos algum de vocês. Escrevo assim, não para ser muito duro com esse homem. Paulo está falando desse jovem. Basta o castigo que a maioria deu a ele. Está falando da disciplina. Agora, pois, vocês devem perdoá-lo, animá-lo, para que ele não fique tão triste e acabe caindo no desprezo. Por isso, peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. Aleluia. O que Paulo está dizendo é, uma vez que a pessoa foi disciplinada, ela não tem que se sentir abandonada, ela não tem que se sentir desprezada. Uma vez que a pessoa foi disciplinada, ela tem que se sentir amada. E ele está dizendo aqui que funcionou porque o jovem voltou. A pessoa disciplinada reconciliou, e a igreja deve amar e demonstrar este amor por quem se arrepende. A igreja segue o exemplo de Deus, disciplina quem ama. Eu concluo meu sermão dizendo: não importa onde você caiu, não importa os erros que você tenha cometido, deixe o pecado, abandone a iniquidade, que o Deus que disciplina também é o Deus que restaura, o Deus que te ama, e a igreja está de braços abertos para te receber. Eu quero orar por você. Pai bendito, nós te louvamos, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, por falar conosco, nos ensinar que o Senhor disciplina, corrige a quem o Senhor ama, a quem o Senhor quer bem. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida em santidade, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado em nós e através de nós. Se por um acaso, Senhor, algum líder estar assistindo essa mensagem e não está, Senhor, não esteve até hoje sabendo como lidar com a disciplina, dê sabedoria. Se por um acaso, Senhor, alguém está ferido por ter sido mal disciplinado em algumas causas, Senhor, restaura esta pessoa.
Dê sabedoria ao teu povo, sabedoria à tua igreja, e ajuda-nos a vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus assim oramos e cremos. Amém. Deus te abençoe.